Alunos e alunas, estudantes de Química, bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor de Química, Heber Barbosa. Desta vez, nós iremos estudar as vidrarias mais importantes de uso no laboratório. Lembrando que esta aula faz parte do nosso conjunto de ferramentas que envolve a sala de aula invertida, ou seja, através desse vídeo você irá estudar antes que ocorra a nossa aula em sala de aula e no laboratório. Você irá construir suas primeiras conclusões, seus primeiros degraus de aprendizagem para, na próxima aula, você entrar com um certo grau de conhecimento que permita que a aula não seja apenas unilateral, professor para o aluno, mas você, aluno, pode direcionar para o professor suas informações e compartilhar com a turma toda a sua aprendizagem. Isso se chama sala de aula invertida. Mas vamos ao nosso estudo. Bem, a primeira vidraria que aparece é o balão de fundo chato. O balão de fundo chato, conforme você já estudou no seu livro, ele é usado para aquecer e preparar soluções e realizar reações com desprendimento de gases, ok? Se você compara esse gargalo do balão de fundo chato com outros balões, você perceberá que ele tem um diâmetro até um pouco maior, ok? Isso para que o fluxo de gás ocorra com grande facilidade. Então, o balão de fundo chato, ok? Vou dar até aqui um zoom um pouco aqui, né? Balão de fundo chato, para você observar direitinho, certo? O balão de fundo chato é usado para realizar reações com liberação de gases, principalmente. Avançando no nosso estudo, temos agora o balão de fundo redondo, ok? O balão de fundo redondo, ele tem um certo uso bem específico, pessoal, usado da mesma forma que o anterior. Porém, ele é mais usado para aquecimento sobre refluxo, ok? Aqui não apareceu bem a palavra refluxo, mas tudo bem. Então, o balão de fundo chato é usado de forma semelhante à do balão anterior, porém usado no aquecimento sobre refluxo. Porém, que é aquecimento sobre refluxo? Então façamos o seguinte, para você entender o melhor uso, o mais comum uso do balão de fundo redondo, vamos falar um pouquinho sobre esse aquecimento sobre refluxo. Apareceu um texto nesse momento. Então, para falar em aquecimento sobre refluxo, eu proponho um vídeo rápido, tá certo? Fique atento ao vídeo e faça pausas para anotar no seu resumo, no seu caderno, que venha a ser aquecimento sobre refluxo. Vamos então, alunos, ao nosso vídeo. Este é o equipamento indicado para aquecimento de balões de fundo redondo de 250 ml. O sistema de aquecimento em cromo-níquel está distribuído por toda a área de lã de vidro, permitindo um aquecimento rápido, homogéneo e de baixo consumo de energia. Aquecimento sobre refluxo, utilizado para a extração de óleos e gorduras por processo de aquecimento, no qual o solvente retorna ao balão por meio de um condensador. Então, o balão ele é utilizado para aquecer, certo? E esse aquecimento ele extrai óleos e gorduras, por exemplo, de sementes. Agora, o significado desse texto eu poderia explicar um pouquinho adiante nesse vídeo.
Essa imagem aqui é importante, porque aqui você tem, por exemplo, uma semente triturada com solvente orgânico, ok? Então, no aquecimento, esse solvente vai extraindo óleos e ou gorduras da semente, certo? O que ocorre é que esse solvente, geralmente, ele é muito volátil. Então, quando você aquece o solvente para extrair o conteúdo da semente, naquele aquecimento o solvente começa a vaporizar. E a tendência é que você perca o solvente que tem aqui dentro. Então, para não perder esse solvente, ele sobe, certo? E ele vai passar por um condensador. E o objetivo do condensador, você sabe, é condensar o vapor. Ou seja, o solvente como vapor, no condensador, ele vai voltar para a forma líquida e vai voltar para o balão de fundo redondo. E assim o processo continua. O condensador garante o retorno do solvente. Daí o nome refluxo do solvente, refluxo, retorno, evitando sua perda por evaporação. Então isso é extração sobre refluxo que apareceu na narração do uso mais comum para o balão de fundo redondo. Vamos agora permanecer com o vídeo até o seu final sem intervalo. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar agora sobre materiais para aquecimento, que os alunos gostam muito de usar nas aulas, materiais para aquecer. Ora, o mais comum material para aquecimento é o bico de Bussey, certo? Então, assim, ele é um pequeno fogareiro, eu vou chamar assim. Então, nós temos aqui uma válvula para controlar o volume de gás, certo? Essa parte aqui é uma válvula que regula o nível de oxigênio que acessa a mistura gasosa. Então aqui você controla o nível de oxigênio, né, e aqui você controla o volume de gás. Então esse é o bico de Bussey. Para o aquecimento com o calor produzido pela queima de gases, né? Então, inclusive aluno, você deve de vez em quando dar uma pausa em nosso vídeo para tirar print da tela ou para anotar o resumo no seu caderno, ok? Dando sequência aos materiais utilizados para aquecimento, nós temos aqui o tripé de ferro, muito comum ser utilizado no laboratório, e a tela de amianto, certo? Vamos falar agora especificamente sobre cada um desses. Ora, a tela de amianto é uma tela trançada com fios de ferro, utilizada para ser posta sobre o bico de Bussey, né? Logicamente que essa tela ela fica apoiada sobre o tripé, né? No centro possui um disco de amianto que distribui uniformemente o calor para o recipiente que está sobre a tela. Eu chamo a atenção ao erro de digitação aqui nessa parte, né? Mas a tela de amianto ela distribui uniformemente o calor para o recipiente que está sobre a tela. Vamos passar ainda para o tripé de ferro. E o tripé de ferro, como assim você pode observar, ele serve como apoio para a tela de amianto e dos demais equipamentos que são colocados sobre a tela de amianto, certo? Então, são esses os nossos materiais para aquecimento nas aulas práticas em laboratório. Dando continuidade, vamos falar agora sobre os tubos de ensaio. Eu creio que são das vidrarias mais utilizadas nas aulas de química, justamente a questão do tubo de ensaio. Usados para testar reações com pequenas quantidades, lógico, de reagentes, né? Então nós teremos ao longo desse ano várias aulas práticas em nosso laboratório de química e vocês verão que realmente o tubo de ensaio ele é muito utilizado para reações em pequenas quantidades. Dando sequência ainda, nós temos aqui a pipeta e a placa de Petri.
Lembrando que a placa de Petri ela é muito mais usada em práticas associadas à biologia, né? E a pipeta é usada tanto em práticas que envolvem química, como também em práticas que envolvem biologia, certo? A placa de Petri tem a função de auxiliar, principalmente, alguns procedimentos de microbiologia, cultura de micro-organismos, ok? Com relação à pipeta, eu trago aqui uma imagem que, inclusive, eu percebi que não tem uma ótima resolução, mas ainda assim foi a melhor que eu encontrei no momento, onde aqui nós temos dois tipos de pipeta. Vamos observar os dois tipos de pipeta. Ambas servem para transferência de líquidos, mas há uma diferença. Essa pipeta que tem aqui, esse balão no meio, é chamada de pipeta volumétrica, com precisão na medida do volume, ou seja, para transferência de líquidos, com precisão na medida do volume, porque essa pipeta aqui ela serve para medir volume específico, ok? E se ela mede volume específico, então ela permite maior precisão. Como assim, professor, mede volume específico? É porque essa outra pipeta aqui, ela não tem um volume específico a ser transportado, ok? Então, a pipeta graduada, ela é feita para transportar diversos possíveis volumes. Então, sem ter uma medida de volume específica e podendo trabalhar com transporte de volumes variáveis, ela não tem tanta precisão. Então, pipeta sempre para transferência de líquidos. A pipeta volumétrica para volume preciso, específico. E a graduada para transporte de volumes sem grande precisão. Fundamental que você dê uma pausa nessa imagem e repasse para o seu caderno de resumos. Avançando, nós temos agora a balança analítica, ok? A balança analítica ela é usada para pesar pequenas quantidades de reagentes, ok? Ela tem uma precisão acima do comum, para a média do nosso convívio, ok? E é usada, como diz o texto, para medir apenas pequenas quantidades. Nada de medir aqui quilogramas de material, não, vai medir gramas de material e principalmente medidas na casa dos miligramas, ok? Dando sequência, vamos falar agora sobre uma das vidrarias também mais usadas, o Erlenmeyer, ok? Erlenmeyer. E o Erlenmeyer, ele tem o objetivo de preparar soluções, ok? Então, um objetivo simples, tá certo? É bom lembrar que esse Erlenmeyer, ele também ele pode ser usado para aquecimento de líquidos, ok? Normalmente ele é usado de maneira simples no preparo de soluções, certo? E, sendo mais específico, o Erlenmeyer ele pode ser usado para aquecimento de líquidos e uma utilização bem específica ainda nas práticas de titulação. Na verdade, titulação é um tema visto com profundidade normalmente no segundo ano do ensino médio, ok? Mas os alunos do fundamental, ou do primeiro ano do médio, eles já têm condições de, pelo menos, ter uma visão do que vem a ser, em linhas gerais, uma titulação. E é isso que nós faremos no vídeo que se segue em nossa videoaula. Para falar sobre titulação, eu proponho um vídeo. Esse vídeo aluno ele tem cerca de uns 3 minutos, tá certo? Eu sei que vídeo longo demais não é muito legal, mas é fundamental para que você tenha uma visão já antecipada do que vem a ser uma titulação que você irá vivenciar com mais profundidade no segundo ano do ensino médio.
vimos a titulação ácido-base. Essa experiência, esse experimento que foi realizado, ele sem dúvida será uma de nossas práticas nesse ano em nosso laboratório de química, ok? Mas eu creio que o vídeo ele foi assim fundamental para que você tivesse uma visão do que vem a ser uma titulação, ok? No caso do vídeo, nós tínhamos na bureta uma solução básica, e a solução básica foi liberada por uma válvula e gotejou no Erlenmeyer na solução ácida, certo? Detalhes acerca desses procedimentos nós veremos no laboratório, mas você já tem antecipadamente uma visão acerca do que vem a ser titulação de uma solução. Dando sequência ao nosso estudo, vamos falar agora sobre o quitasato. Acerca do ciclo do quitasato, podemos dizer que ele é semelhante ao Erlenmeyer, né? Com paredes bem mais grossas. O quitasato possui uma abertura lateral, né? E é usado em processo de filtração a vácuo. No caso, nessa videoaula, eu não vou parar para mostrar a filtração a vácuo, porque ela vai ser discutida nas aulas acerca de processos de separação de componentes de misturas, certo? Mas fica a dica, o quitasato ele tem paredes mais grossas que o Erlenmeyer, né? O formato é semelhante, mas ele tem essa saída lateral, né, que vai ser ligado a uma bomba de vácuo, né, será usado no processo chamado filtração a vácuo, que veremos posteriormente. Quitasato, vamos avançar. Na sequência, nós temos aqui almofariz com pistilo. Ora, a própria imagem é de estudo acerca do seu uso, usado para triturar ou pulverizar sólidos em pequena escala. Nós faremos alguns experimentos onde você tem um reagente em grãos com dimensões maiores do que o indicado para o processo. Então, quando você precisa diminuir o tamanho desses grãos, você começa a triturar o material, certo? Isso é chamado de aumentar a superfície de contato dos reagentes. É um tema que se estuda muito lá no segundo ano do ensino médio, um tema chamado cinética química, ok? Que estuda a velocidade das reações. Quando você pega um material com grãos maiores e tritura e leva ao formato de pó, seja grãos menores, esses grãos menores podem reagir com maior velocidade, ok? Porque você aumentou as áreas de contato. Então, esse é o objetivo do almofariz com pistilo. Triturar para aumentar a superfície de contato e permitir que o sólido sofra reações com maior velocidade. Dando sequência ainda, nós temos aqui o funil de bromo ou funil de decantação, ok? Esse funil aqui, como o nome diz, é usado para decantar. Decantar você pode entender da seguinte maneira. Talvez a foto não mostre muito bem, mas nesse funil nós temos dois líquidos. Esse avermelhado e o outro em cima, um pouco transparente, mais um pouco amarelado. Nós temos dois líquidos de diferentes densidades, onde o líquido mais denso está embaixo, menos denso em cima, ok? E é bom lembrar que os líquidos, eles não estão misturados, não é porque as densidades são diferentes, não. É porque um líquido deve ser polar e outro líquido apolar. Porém, esse tema que eu falei agora não será foco de discussão aprofundada nessa videoaula. Mas nunca diga, aluno, que os líquidos não se misturam, que as densidades são diferentes. Não diga isso. Os líquidos não se misturam porque eles têm polaridades diferentes. Por isso que não se misturam. Agora, o fato de um líquido ficar embaixo e outro ficar em cima tem a ver com densidade. O de baixo mais denso, de cima menos denso. Então tudo funciona de maneira bem simples. Por essa válvula, né, você vai abrir a válvula e vai escoar o líquido mais denso, né? Esse líquido normalmente é recolhido no becker, ok? Então aqui nós temos o funil de bromo,
né, também conhecido como funil de decantação, e essa aqui é outra prática que nós iremos, sem dúvida, realizar em nosso laboratório de Química. Usado na separação de líquidos que não se misturam, ou seja, líquidos imiscíveis, apenas fortalecendo aquilo que eu já havia comentado com vocês. Vamos avançar nosso estudo? Bem, agora aparece, sem dúvida, uma das mais famosas vidrarias do laboratório, que é o famoso Becker, ok? Então, o Becker é o utensílio utilizado para armazenar, aquecer e transportar líquidos ou soluções. Como assim, professor, transportar líquidos ou soluções? É porque solução é uma mistura. Por exemplo, eu posso transportar aqui água e um sal. Então, isso é uma solução. Agora, se eu transporto aqui somente água, isso é um líquido. Se eu transporto somente álcool, eu estou transportando um líquido. Mas se eu transporto água e álcool ao mesmo tempo, homogêneo, estou transportando uma solução, certo? Então, o Becker pode ser utilizado para transportar líquidos ou soluções e também para realizar algumas reações, certo? Vamos avançar nosso estudo. Agora eu vos trago o nosso balão volumétrico, ok? O balão volumétrico ele é usado no preparo de volumes específicos, precisos de soluções, ok? Então, o balão volumétrico ele tem uma marca em sua estrutura, certo? Que indica o volume exato que está sendo preparado, certo? Então, usado para preparo de soluções precisos, né? De volumes precisos de soluções. Temos aqui então o balão volumétrico, que é usado no preparo de volumes precisos de soluções. No caso, se você olha mais próximo do balão volumétrico, você percebe que ele tem uma marca, né, uma linha indicando um certo volume bem específico, ok? Eu estou apenas reforçando, usado no preparo de volumes precisos, específicos de soluções. Se você tem um balão volumétrico como esse aqui, 500 ml, então ele vai servir apenas para preparar 500 ml de solução, ok? Ele não vai ser usado para preparar 250 ml. Então ele prepara volumes precisos e específicos de soluções. Temos ainda aqui a famosa proveta, certo? Que também será muito usada no laboratório, nas práticas que teremos ao longo desse ano, né? E a proveta também é chamada por alguns de cilindro graduado, ok? Né? Na minha prática constante, eu trabalho com o nome proveta, ok? Eu vou dar um zoom aqui na proveta, apenas para o aluno observar um pouco melhor o seu formato, ok? Então, nós temos aqui a proveta, você vai perceber que ela tem uma base, um suporte próprio dela, certo? Para manter, logicamente, o equilíbrio vertical. E essa proveta, ela é usada para medir e transferir volumes de líquidos e soluções sem muita precisão. Quando eu falo sem muita precisão, é porque as vidrarias que podem medir diversos volumes possíveis, então elas medem e transportam volume sem precisão. Se uma vidraria for utilizada para medir volume com precisão, ela terá apenas uma única marca indicando um volume bem específico. É fundamental que você anote isso que eu falei agora, nesse momento da videoaula, ok? Materiais, vidrarias com possibilidade de medir vários volumes, não medem volume com precisão. Agora, se a vidraria mede um volume só específico, ela mede aquele volume com precisão. Vamos avançar os estudos. Bem, nessa imagem, o objetivo central é mostrar a baqueta de vidro ou bastão de vidro. Dependendo do seu professor, ele pode utilizar o termo baqueta de vidro ou o termo bastão de vidro. Eu coloquei essa imagem aqui com outras vidrarias, porque na verdade não encontrei nenhuma imagem de boa resolução que tivesse a baqueta usada para agitação, auxiliando
de soluções e misturas e na transferência de líquidos. Então, nós teremos algumas práticas em que você vai adicionar um líquido, por exemplo, a um funil, certo? Então você apoia, por exemplo, o becker na baqueta para facilitar o escoar do líquido. Então, usado para agitar ou dissolver, certo? E também para transferência de líquido, né? Quando você agita, você ajuda a dissolução de um material. É uma prática muito comum, lógico, mas também na transferência de líquidos de uma vidraria para outra, a baqueta tem muita utilidade. Prosseguindo, nós temos aqui o condensador, que já apareceu no vídeo anterior, tá certo? Nesse condensador, você percebe duas entradas para a água, certo? Onde a água gelada entra pela parte de baixo, na parte mais próxima do final do condensador. Então aqui entra água gelada, a água gelada circula por dentro dessa tubulação. Perceba que essa serpentina aqui, ela permite que o vapor não entre em contato com a água que está dentro do tubo. Essa serpentina, ela recebe o vapor que vem dessa entrada aqui. Percebendo? O vapor entra, o vapor percorre essa serpentina e essa serpentina está envolvida por água gelada. Então vai fazer com que o vapor ele seja resfriado e saia aqui na forma líquida. Vamos ler isso no texto. Grande tubo provido de uma serpentina interna utilizado na destilação, ok? O processo de destilação, eu decidi não colocar um vídeo ou a imagem falando sobre destilação agora, para que o vídeo não fique muito longo. Porém, destilação é mais um processo de separação de componentes de misturas, que veremos no capítulo específico logo adiante. Mas você pode, de antemão, ter essa ideia de que o condensador é usado em destilações, certo? Nós vimos anteriormente que o condensador também pode ser usado na extração sobre refluxo, ok? Mas ele é muito mais utilizado nas destilações. Tem por finalidade condensar os vapores do líquido, ou seja, impedir que o vapor que entra na forma de vapor saia na forma de vapor. O objetivo é que o vapor ele saia na forma líquida. Aqui temos o condensador. Na sequência, nós temos aqui o dessecador, ok? O dessecador ele tem o objetivo de armazenar substâncias que necessitam de uma atmosfera com baixo teor de umidade, ok? Então, o dessecador ele é projetado para que permita baixa umidade, pouco teor de vapores de água no ar nesse interior. Também pode ser usado para manter as substâncias sob pressão reduzida, né? Porque algumas substâncias sob pressão, até mesmo de uma atmosfera, elas já tendem, por exemplo, a uma decomposição, certo? Enquanto nós temos um dispositivo que estará ligado a outro dispositivo que pode permitir a queda de pressão, ok? Então aqui nós temos o dessecador, utilizado para guardar substâncias que necessitam de baixa umidade no ar. Bem, aqui nós temos uma vidraria que já foi mostrada anteriormente, certo? Que é a bureta, ok? Aqui nós temos a bureta, que é usada no processo de titulação. Aqui nós temos o suporte universal, aqui nós temos a garra, certo? Então, nós estamos repetindo praticamente aqui essa estrutura. Quando nós temos a bureta, usada para medir e transferir volumes de líquidos ou soluções por escoamento. Esse termo medir aqui ele é muito importante, porque nós vimos que na titulação o líquido ele escorre, e quando o líquido ele escorre, né, ocorre o escoamento do líquido, você pode medir o volume que foi consumido. Então temos a bureta, usada muito em titulação, certo? E nós temos ainda aqui o suporte universal, todo esse conjunto aqui, né, nós chamamos de suporte universal, e temos ainda a nossa garra metálica,
empregado na sustentação de peças, né? Inclusive essa garra, ela não tem o mesmo formato da garra que apareceu no vídeo anterior, né? Mas nós temos vários formatos de garra. Então vamos avançar. Ora, agora eu vos trago a imagem da capela de exaustão. Vou dar um zoom aqui na imagem para você observar a capela, tá certo? Eu sei que o vídeo não dá para ver, mas aqui nós temos uma portinha de vidro, tá certo? E aqui você guarda materiais voláteis. Muitas vezes, mesmo o material volátil estando guardado em um frasco, ainda assim o material pode sair do frasco, ele pode sofrer uma efusão e sair do frasco. Então, essa capela, ela permite com que vapores não se espalhem pelo laboratório. Você percebe aqui que nós temos aqui um sistema de exaustão para que o vapor seja lançado para fora do laboratório, ok? Aqui nós temos capela de exaustão e vamos ver por escrito, né, aqui aquilo que eu havia falado. É utilizada para efetuar reações em que há desprendimento de vapores, ok? Então, tanto para efetuar reações onde há liberação de vapores, ou simplesmente para você deixar, em alguns casos, por algum tempo, né, não muito tempo, algum material que está em recipiente e que mesmo guardado no recipiente, ele está tendo vamos chamar de um vazamento de vapores. Então, o exaustor ele vai lançar os vapores para o ambiente externo ao laboratório. Então fica aqui a imagem da capela de exaustão. Na sequência nós temos aqui o vidro de relógio, ok? Nós teremos algumas práticas usando esse vidro, porque ele é usado normalmente para realizar a pesagem, para pesar pequenas quantidades de substâncias. Então você pega uma pequena quantidade de substância, você coloca sobre o vidro de relógio e coloca o vidro de relógio sobre a balança. Nisso nós realizamos a tara da balança, ou seja, você coloca o vidro de relógio sobre a balança vai acusar a massa do vidro de relógio e você zera. Então a partir dali a balança não está mais acusando a massa, vamos chamar peso, certo? O peso do vidro de relógio. Aí você coloca então uma pequena massa, certo? E verifica a massa de reagente que foi pesada, e o próprio formato do vidro de relógio vai facilitar posterior escoamento desse material em um becker, por exemplo. O formato dele tem tudo a ver com o facilitar do escoamento do sólido que foi pesado, ok? Daí então o uso do vidro de relógio, usado para evaporar uma pequena quantidade de solução, ok? Também é outra opção. Você coloca o vidro de relógio em cima de uma tela de amianto, que está sendo aquecida, então pequeninas quantidades de solução podem ser vaporizadas. Inclusive, quando você vaporiza essa solução, certo? Se é a solução pode ter um soluto sólido que estava dissolvido. Então, quando o solvente ele evapora, fica só o sólido. Justamente esse vidro de relógio será agora levado para a balança para justamente então ver a massa do sólido que estava naquela solução. Essa prática é muito comum em laboratório de química. Então, dê um print nessa imagem, aluno, acerca do uso do vidro de relógio. É uma importante ferramenta. Bem, aqui nós temos o canudo de porcelana, certo? E o canudo de porcelana, daqui usando a imagem, certo? Ele é formado de uma porcelana refratária, e é utilizado para calcinação. Esse termo calcinação não tem a ver com aquecimento, ok? Calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos. Então, grandes aquecimentos são feitos utilizando esse utensílio específico, o canudo de porcelana, certo? Agora, observe aqui no texto que esse aquecimento ele pode ser realizado em temperaturas entre 1000 a 1200 graus Celsius, sem risco de danos com choque térmico, ok? Então, assim,
em nossas práticas no laboratório, nós não conseguiríamos utilizar o cadinho de porcelana com esse formato por questão de segurança, por questão de faixa etária de vocês, nossos alunos. Mas você pode muito bem ter uma visão clara aqui do uso do cadinho de porcelana e também da identificação dessa vidraria, né? Então vamos avançar nosso estudo. Bem, aluno, nesse avançado do nosso estudo, você terá um próximo vídeo contendo vários exercícios acerca do tema que aqui estudamos. Estudamos as vidrarias de laboratório. Eu sei que você terá um pouco de trabalho para identificar visualmente a vidraria, associando-a ao seu nome e, ao identificar esse nome, também descrever a sua utilidade. Mas nós teremos vários jogos em sala de aula que vão nos ajudar nessa prática da questão de internalizar o conhecimento do aluno. Então eu peço apenas que você assista ao vídeo, realize diversos prints das telas, faça resumos no caderno, tente construir esse conhecimento das vidrarias, nomenclaturas e usos. E aguarde os jogos que teremos diversos em sala de aula, trabalhando com esse tema, para que você consiga lembrar constantemente dessas importantes vidrarias que serão utilizadas por vários anos em nossos estudos no fundamental e no médio. Alunos, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima videoaula.